Apareceu? Então tá. Bom, nas aulas anteriores, então a gente Professora, qual que viu... é a pauta? A pauta pode colocar aí, agricultura, 2 pontos. Todo mundo tinha travado pra mim. Voltou agora? Voltou. Eu vou escrever Eu vou parar de compartilhar rapidinho, só para escrever a pauta para vocês, tá? Tá. Eu esqueci de colocar antes, mas eu vou colocar agora para vocês. Peguem o caderno. Calma aí. Paciência. Hoje é que dia? Nossa, professora, tá enrolado hoje, hein? Calma aí. Hoje é que dia? Hoje é dia 26. Ai, pronto. Apareceu? Sim. Professor, que ele tá dormindo. Não dorme, não. Não dorme, não. Vou colocar uma música aqui para você acordar. Precisa... Toma um cafezinho. Professora, colocando a música aí que ele vai dormir. Professora. Oi. Ah, tá gravando. Tá gravando? Você achou que eu tinha esquecido, né? Gabriele, tá copiando? Sim. Ok. Nossa, gente, vocês estão me deixando com sono, assim. Melhor eu começar a falar logo. E o frio, gente? Estão gostando? Por enquanto, sim. Ai, eu adoro frio. Ah, eu amo tomar mate. Eu tomo tereré no frio, mas tudo bem. Eu gosto do frio, mesmo assim. Eu tomo mate. É bom também. Terminaram? Quem terminar, manda um ok no bate-papo, se conseguir, por favor, para eu saber que todos
Festa de mate e tereré. Miguel terminou. Professora, Oi. qual é a diferença de mate para tereré? O tereré a gente toma gelado, água gelada. A gente pega o gelo, bota água gelada e toma. O mate é a água quente. E a erva um pouco mais fina. Você nunca tomou tereré? Nunca. É bem típico aqui do nosso estado, porque é do Paraguai, né? Aí, como a gente está do lado, a gente praticamente é típico daqui também. Eu nasci no Sudeste, eu não conheço quase nada. Ah, mas um dia você vai conhecer. Enzo, não dorme, Enzo. A gente vai animar. Professora, Oi. agora que saiu, tinha travado tudo. Ah. Só falta a Gabriele, então, né? Terminar. Não tá, não. Pode ressuscitar aí. Ok? Pronto, Gabriele? Ok, então vamos lá. Para todo mundo apareceu a apostila? Não? Tá na pauta. Peraí, Agora tá peraí. aparecendo a cara do Enzo. Eu tirei, agora eu vou colocar de novo. Aí, Ah, agora sim. então tá. Então, gente, ó, nas aulas passadas de geografia, então, a gente falou primeiramente sobre os extrativismos, né? Eram 3 tipos de extrativismos. Eram eles o extrativismo vegetal, extrativismo animal e extrativismo mineral. Todos lembram, né? Sim. Depois, aí, na outra aula, a gente viu sobre agricultura, né? Espaço rural e vimos também a pecuária, que também acontece no espaço rural. A agricultura, a gente viu lá como é que onde que acontece, né? Que é no espaço rural, tem a plantação. E vimos a pecuária, que é a criação dos animais lá na área rural. Vimos também a diferença entre dois tipos de pecuária, que é a pecuária intensiva e a pecuária extensiva. A pecuária intensiva é aquela que utiliza recursos mais avançados, tecnológicos, é um negócio que utiliza mais maquinários, mais industrial mesmo, para retirar ali a matéria-prima, os produtos referentes àqueles animais que são criados. Já a pecuária extensiva, os animais, né, os gados, os porcos, eles são tratados ali numa região de área rural, uma região mais extensa, né, que é mais ampla, eles ficam mais soltos no pasto, né, uma criação aí mais artesanal, mais caseira. Tá? Então, nós vimos esses 2 tipos de pecuária também. Hoje a gente vai ver aqui sobre agricultura, tá? Sobre alguns fatores que podem interferir nessa agricultura, tá? Mas que são fatores naturais, que não são coisas que nós, seres humanos, podemos controlar, tá? Tô vendo que o bate-papo tá bombando aqui, né? Depois vocês se falam. Eu deixo um tempinho no final da aula pra gente conversar, tá? Eu não vou conversar, não, eu vou dormir. Ah, você sabe que dormir não pode, né? Igual na sala de aula, também não pode. Mas Acho que não enfim. pode dormir. Ontem eu dormi. Nos Que 20 coisa minutos. Que coisa feia. Nossa, professora, é minha casa. Mas Posso você tá dormir? na aula. Você dormiu no meio da aula? Eu dormi no recreio. Ah, achei que você tinha dormido no meio da aula, do jeito que você falou. Mas tudo bem, ó. No recreio vocês dormem, então. Ó,
Então, vamos falar de alguns fatores naturais, que são coisas que acontecem aí na natureza, que estão relacionados à agricultura, mas que a gente não tem como controlar, tá? Então, aqui, não depende apenas da vontade que a gente tem. Por exemplo, tem um pedacinho de terra no quintal da casa de vocês e vocês querem plantar. Não é só chegar lá, botar a semente e pronto, tá? Existem alguns fatores aí que você tem que levar em consideração antes de fazer isso. Não é só a sua vontade que vai fazer aquilo ali crescer, virar uma horta, tá? Então, tem alguns fatores... Oi? O que eu faço? Travando. Tá travando? Tudo? Você para na hora, assim. O áudio e o vídeo? É. Peraí, deixa eu desativar. Voltei? Tá travando Voltou ainda? lá do outro lado agora. Mas eu tô travando? Não. Não? Então tá bom, podemos continuar agora. Então, como eu estava falando, né, tem alguns fatores aí, fora a vontade que a gente tem lá, a pessoa tem, o ser humano tem de poder plantar ou criar aqueles animais, tá? Que vai interferir aí na produtividade ali da agricultura, se vai render, se não vai, se vai crescer, se não vai, se vai germinar ou não, tá? Então, tem coisas aí que podem tanto ajudar na sua plantação, quanto atrapalhar, tá? E aí tem esses principais elementos que são esses fatores, que é o solo, o relevo e o clima, tá? Então, a plantação aí, para ter sucesso, para você conseguir colher bem, você depende aí desses 3 fatores: solo, relevo e clima daquela região, daquele espaço onde você escolheu plantar, tá? E o primeiro que a gente está vendo aqui é o solo, tá? Então, o solo nada mais é do que aquela camada, né, que a gente pisa, que a gente utiliza para plantação, que a gente caminha, que a gente vive, né? E aí, então, forma-se por vários processos aí de desgaste de rocha. A gente sabe que a terra em si, o solo, aqueles grãozinhos do solo, nada mais é do que rocha desgastada. Quando as rochas se desgastam, viram solo, né? Terra, areia, essas coisas. E também, né, tanto do desgaste de rochas, quanto na decomposição da matéria orgânica, né? Plantas e animais morrem, vira matéria orgânica, acaba se misturando ali, os minerais acabam se misturando ali no solo, tá? Fica uma mistura. Então, as características naturais do solo, eles influenciam, obviamente, diretamente na agricultura, né? Porque tem os mais férteis, né? Que são os mais produtivos, que vão melhorar isso, a colheita, a sua plantação, vão deixar ela rica. Ou também tem os solos inférteis, né? Os férteis e os inférteis, que é o contrário. Que é aquele solo pobre em nutrientes, que não vai ajudar Viu, o em Rafael nada. saiu. Oi? O Rafael saiu. Já ele volta. Deve ter dado algum problema com a internet. E aí, então, o solo infértil é aquele solo, então, que não tem os nutrientes, não tem matéria orgânica, é bem ruim para o crescimento do seu produto, tá? Então, apesar, então, de se destacar no setor, né, o Brasil ele não tem solos muito férteis. Apesar do Brasil ter muita plantação, o solo do Brasil ele não é muito fértil, ao contrário do que muita gente imagina, né? Então, na maior parte dele não é muito fértil. Então, a fertilidade do solo ele está relacionada aí à quantidade, né, e os tipos de nutrientes que estão absorvidos ali, que estão ali no solo e o quanto as plantas conseguem absorver, tá? Enzo está solicitando controle remoto da sua tela. Não posso, Enzo. Vou ter que recusar, tá? Apertei coisa errada. Tá. Então, como eu estava falando, um solo, para ele ser fértil, ele tem que ter uma maior concentração de nutrientes, né? Que vão ser fáceis, de fácil absorção pelas plantas. Tá? Mas dependendo da planta também, elas têm dificuldade de absorver determinados nutrientes.
Então, fertilidade do solo está relacionada à concentração de nutrientes nele, tá? Que vão ser absorvidos pelas plantas. Nas regiões que são tropicais, subtropicais, né, que é boa parte do país, aí grande parte do país, nessas regiões tem bastante umidade, né? Tendo bastante umidade, o solo ele acaba aumentando a concentração de um nutriente, de um mineral chamado alumínio, tá? Que infelizmente ele diminui a produtividade. Então, assim, gente, vocês podem desligar o áudio, fazendo favor? Tem alguém aí que pode ligar aqui que tá fazendo barulho aqui. Obrigada. Bom, então, como eu estava falando, em regiões tropicais e subtropicais, são regiões úmidas, tá? Porque chove bastante. Então, com esse excesso de umidade, o solo ele acaba absorvendo, concentrando um mineral chamado alumínio, tá? E esse alumínio, ele diminui a produtividade do solo, tá? Então, quando tem muito excesso é ótimo, né? Quando tem um excesso de alumínio naquele solo, abaixa a produtividade do solo, tá? Então, não é muito bom ser muito úmido, tá? Então, porque vocês sabem que tudo que é em excesso não é bom, tá? Então, esse foi o primeiro fator natural que influencia na plantação. Agora, o segundo, que é o relevo. O relevo, ele é um fator também natural, né, que vai influenciar na produtividade do solo. E nas regiões que são mais planas, ou seja, não tem muito relevo, serra, essas coisas, os solos eles são mais profundos, eles são mais drenados, tá? Circula muito bem a água nesse solo, né? Eu tô falando de uma região que é mais plana, tá? Que não tem muita elevação. Então, o solo ele é mais drenado, ele tem uma maior penetração da água, da absorção da água ali, então ele fica mais adequado ali para as plantas, tá? Já nas regiões que são mais íngremes, o que é íngreme? Uma região que tem, não é íngreme, tá? É íngreme. Regiões que têm elevações, regiões altas e baixas ali em conjunto. Então, essas regiões, né, com elevações, eles costumam apresentar um solo mais rochoso e é mais raso, não é tão profundo quanto em regiões planas, tá? E acaba dificultando aí a prática da agricultura. Então, se perguntar para vocês, numa região plana e numa região de relevos íngremes, né, elevados, qual dos dois é melhor para a agricultura? Você vai me responder a região plana, tá? Por quê? Tem o solo mais profundo, tem uma maior drenagem nesse solo, tá? A água vai circular e penetrar com maior facilidade. Por que que em regiões que tem bastante elevações não tem muita produtividade? Porque esse solo ele é mais raso, tá? Ele tem muita rocha misturada, muitos pedregulhos, sabe? Então não é muito adequado para a agricultura. Entenderam essa parte? A diferença da região plana e da região elevada e com serras e morros? Ok? Tá. Então, eu não estava aqui para entender a parte da plantação. Oi? Eu não estava aqui nessa explicação, mas entendi a parte da plantação. Do relevo? Da parte... Por que que não pode... Por que que pode plantar em regiões mais planas do que elevadas? Porque as regiões mais planas são mais profundas, bem drenadas, né? Já na elevação, não. Tem mais rocha e é mais raso. Resumindo, né? Então, assim, nas áreas assim que tem muita elevação, né? Obviamente tem mais risco de erosão, né? Pode acontecer algum tipo de erosão ali naquele morro, naquele relevo, tá? E aí acaba acontecendo um escorregamento do solo. Imagina se tem uma plantação lá em cima e acaba acontecendo uma erosão. Vai acabar com a plantação ali, tá? E além de ser mais difícil de utilizar maquinários, imagina aquelas máquinas que ficam passando pela plantação. Vocês já viram em televisão, não sei, jornais,
aqueles maquinários que ficam arando o solo, o negócio fica girando assim, é sempre uma plantação mais plana, tá? Você não vê aqueles maquinários subindo morro em plantação que está em morro, tá? Então, é mais difícil de usar esses maquinários nesse tipo de agricultura em relevos, tá? Só que, assim, o uso de algumas técnicas adequadas pode amenizar esses problemas, ou seja, pode diminuir esses problemas, né, e melhorar um pouco a produtividade. Não é que não pode plantar em regiões de elevações, né, de relevo. Poder pode, só que aí você tem que usar técnicas, coisas diferentes aí para conseguir ter uma produtividade, tá? Entenderam a parte do relevo? Sim? Então tá bom. Agora, em terceiro ali, o terceiro fator, a gente viu então o solo, o relevo e tem aqui o clima, tá? Então, como tá aqui, não é raro ocorrerem fenômenos climáticos que comprometem as plantações e as colheitas, como secas e excessos de chuvas ou até geadas, tá? Então, aí, como eu falei, não depende só da nossa vontade. O clima tem que estar favorável ali à sua plantação, tá? E também tem determinados tipos de plantações, de produtos que você está plantando ali, que dependem de um certo clima, tá? Não adianta você pegar uma fruta que ela é de um clima frio, plantar aqui no Brasil, lá no Nordeste, que é um local quente e passa boa parte do tempo seco, que não vai render, não vai ter produtividade. Então, você tem que saber aí quais são os climas, os frutos, os produtos que você deve plantar em determinado clima, tá? Então, aí, a plantação ela pode enfrentar secas prolongadas, excessos de chuvas e geadas, tá? Quando tá muito frio. Mas, então, contudo, né, o clima ele pode condicionar certos tipos de cultivo. Né? Isso porque alguns produtos não se adaptam a determinados tipos de clima, que foi isso que eu acabei de falar. Determinados frutos, determinadas verduras ou legumes só germinam, só crescem, só dão os frutos em determinados tipos de climas. Tá? Então, ó, a produção agrícola do Brasil ela é muito diversificada. Então, tem muitos tipos de frutas, muitos tipos de legumes e verduras, né? E essa diversificação, muitas vezes, ela acontece em virtude da adaptação desses produtos em certos cultivos e condições climáticas de cada região, né? Então, elas se adaptam, né, ao determinado local ali, ao clima daquele local que está sendo plantado. Por exemplo, a cana-de-açúcar, ela é típica de regiões que são mais quentes, né? Enquanto a maçã, e a uva e o pêssego, elas são de regiões mais frias. Então, no Brasil, por exemplo, a região que é mais fria é a região sul do Brasil. Então, é lá que vai ter plantação de maçã, pêssego e uva, tá? Tanto que, não sei se vocês já ouviram falar que produção de vinhos são sempre lá da Europa, da Itália, porque tem a plantação de uvas, né? Tá acabando o tempo já. Tem as plantações de uvas e lá eles conseguem ter bastante produtividade por causa do clima. A fruta se adapta, né, ao clima e consegue ser bem produtiva. E aí a cana-de-açúcar, por exemplo, é de regiões mais quentes. Se você plantar ela numa região mais fria, pode ser que não dê muito resultado. Tá? E aí também, por outro lado, há também, né, itens produzidos em diferentes áreas, como o caso da soja e do milho, né, que se adaptam bem aí a todas as regiões brasileiras. Então tem aquelas de regiões frias, aquelas de regiões quentes e aquelas que é para qualquer lugar. Que um exemplo é a soja e o milho, tá? E aí eu vou continuar aqui com vocês nesse Conexões agora, tá? Vamos fazer uma leitura rapidinha, porque o tempo tá acabando já aqui. Então, aqui, ó, quando as técnicas agrícolas superam os limites naturais, nós vamos ver que existem algumas técnicas que se utilizam, né, que independem aí do clima, tá?
A humanidade, há tempo, se dedica ao desenvolvimento de técnicas que facilitam a apropriação dos recursos naturais para, deste modo, poder transformar os espaços geográficos. Na agricultura não é diferente. As sociedades humanas desenvolveram e desenvolvem habilidades e tecnologias a fim de cultivar em locais que naturalmente não apresentariam condições favoráveis ao plantio, superando os limites impostos pela natureza. Ou seja, tem lugares em que não é um clima ideal para plantação, mas dependendo aí das tecnologias, do que o ser humano é capaz de montar, eles conseguem fazer isso acontecer, tá? Então, como exemplos conhecidos, a gente pode mencionar os cultivos em áreas de climas áridos, né? Como parte de Israel, da Arábia Saudita e da China. Com o uso de recursos tecnológicos, foi possível irrigar as plantações dos desertos. Olha, gente, eles conseguiram plantar no deserto, para vocês terem uma ideia, que é uma região extremamente seca e quente. Então, eles construíram maquinários ali, tecnológicos, para poder, né, irrigar as plantações, porque não tem chuva, então eles têm que irrigar, né, eles mesmos. E aí, promovendo uma grande mudança na paisagem desse local. Então, o local de um deserto, que seria um tipo de paisagem só, seco e quente, que só tem areia e pedra, eles conseguiram fazer uma plantação, né, adaptando aí com os maquinários, a tecnologia avançada que eles utilizavam. Entenderam? Como foi possível? Então tá. Aí aqui uma plantação de uva, como eu falei para vocês, né? Apesar dela ser uma fruta que é de região fria, nessa imagem aqui, ó, é em Pernambuco, lá no Nordeste. Então, eles adaptam ali algumas coisas, algumas condições para aquela fruta conseguir vingar e ter uma produtividade boa. Tá? Então, essa aqui é a colheita de uvas. Vocês já tinham visto uma plantação de uva? Que ela fica na parte de cima, assim. Ela não é uma árvore, tá? Igual a maioria das frutas. Não Ela pessoalmente, fica mas eu já vi na TV. Sim, então, ela não é uma árvore igual as outras frutas que a gente pega no pé, né? Ela tem que ter esse suporte que ela fica na parte de cima. Ela vai se espalhando, ela não vai crescendo para cima, tá? Bom, então aqui... Bom, faltam 5 minutos, ainda dá tempo. Então, o Brasil, ele apresenta 2 casos em que foi possível, né, superar as barreiras aí naturais, tá? Relacionada à produção agrícola, que é o da soja no Cerrado e a uva no Nordeste. Lembre-se, a uva é de região fria e ela teve uma grande produtividade no Nordeste, que é uma região quente. E a soja, que também a região do Brasil que mais tem soja é no bioma Cerrado, que é aqui na região do Mato Grosso do Sul, tá? Então, para esses 2 casos acontecerem, da uva e da soja, foi preciso aí superar as barreiras dos fatores naturais, que iriam impedir o crescimento deles, mas que acabou que deu certo. Tá? Então, ali, ó, ambas essas culturas, né, são de climas frios, tanto a soja quanto a uva, ou climas temperados, que são regiões de temperaturas mais amenas, né? E aí elas vêm sendo desenvolvidas nessas regiões de clima tropical quente, né? Não é uma região ideal para esse tipo de plantação. Então, além de estarem em solos impróprios para elas, ou seja, a soja e a uva não cresceria no Brasil, tá? Por quê? Clima quente e solo infértil. Mas como que conseguiu ter grande produtividade, né? Então, com o uso da tecnologia, tanto para aperfeiçoar as sementes dessas espécies, né? Fizeram com que elas ficassem mais resistentes a temperaturas elevadas, né? Então, utilizaram tecnologia para fazer com que a semente dessas frutas ficassem mais adaptadas a climas mais quentes, tá? E também começaram a fazer um manejo melhor do solo, né? Que promoveu aí a prática dessa agricultura no Brasil, em regiões quentes, em solos mais inférteis. Entenderam?
como que consegue utilizar um fruto de região fria numa região quente? Em solo infértil? Se não estiver entendendo, vocês podem me mandarem no bate-papo que eu respondo para vocês, tá? No final da aula. Aí, então, né, em 2015, lá na região Nordeste, ela foi responsável pela produção de 12% das uvas brasileiras, né, com destaque lá para Pernambuco e Bahia. Uma coisa que nem era de se imaginar, né, que teria plantação de uva no Nordeste por ser quente, mas eles conseguiram, se adaptaram, utilizaram a tecnologia para isso e conseguiram aí ter uma grande produtividade, tá? Gente, eu acho que eu vou encerrar a reunião por aqui e vou iniciar outra, eu mando o link lá, tá? Ok? Já mando lá para você.